Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. Hoje eu quero ler com você o Salmo de número 139, apenas o verso 1, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor, Ele sonda o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele sabe quem é você, Ele conhece a sua estrutura. E para que nós possamos meditar hoje, eu quero falar de um acontecimento que aconteceu quando Jesus sai de Cafarnaum e vai a uma cidade chamada Naim. Ficava uma distância de 50 quilômetros. Então, Jesus já vinha andando a 50 quilômetros deste lugar chamado Cafarnaum até essa cidade chamada Naim. Está no capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo de número 11, essa história. E diz o seguinte, diz que Jesus ia chegando à porta da entrada, ainda não tinha entrado na cidade. Quando ele vinha chegando, ele encontra uma grande multidão. Jesus vinha seguido por uma grande multidão. E quando vai chegando à cidade de Naim, ele encontra também uma grande multidão. E a primeira coisa que eu quero falar para você desse texto é que Jesus sempre chega no momento certo. E qual é esse momento certo? É o tempo de Deus. Ele nem se atrasa, nem se adianta. Ele chega no momento certo. Ele andou 50 quilômetros de Cafarnaum a Naim para chegar no momento certo. Por que o momento certo? Porque o milagre aconteceu do lado de fora da cidade. Se Jesus tivesse chegado antes, ele poderia ter entrado por uma outra rua e o cortejo daquele enterro, daquele velório, saísse por uma outra rua e poderia ter havido um desencontro. Porém, quando Jesus está chegando na cidade, o cortejo está saindo da cidade. Então, Jesus chega sempre no momento certo, na hora certa. E qual é esse momento certo? É o tempo de Deus. Talvez você esteja dizendo assim, mas é porque, irmã Lídia, você não conhece a minha vida. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe como está a minha luta. E Jesus está te dizendo hoje, eu chego na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Todos naquela cidade estavam seguindo aquele enterro. Estavam indo para um cortejo e a Bíblia diz que vinha uma grande multidão. Por que será que vinha uma tão grande multidão seguindo aquele enterro? Geralmente uma multidão acompanha quando alguém é famoso, ou quando alguém é muito rico. Mas a Bíblia nos informa que era uma mulher viúva e que agora estava perdendo o seu único filho. Ser viúva nesses tempos bíblicos implicava em não ter como se sustentar. Então, necessitava ter um filho para trabalhar por essa pessoa, para batalhar por essa pessoa. Porém, aqui o texto nos informa que esta mulher já era viúva e agora perdeu seu único filho. Seu único filho. Talvez a cidade inteira tenha vindo ao velório deste menino para lamentar o triste fim desta mulher, que agora era viúva e, além de viúva, a sua única fonte de sustento, a sua única esperança, agora também tenha morrido. Talvez você também tenha a sua esperança se desvaindo, o seu sonho, a sua promessa você acha que morreu. Filho na Bíblia representa sonho, representa promessa. E não deixa como nós não trazermos esse contexto para a nossa vida na representação dos nossos sonhos, da nossa promessa. Porque toda aquela cidade saiu para ver o que estava acontecendo. É como se toda aquela cidade dissesse, acabou o sonho dela. Acabou, não tem mais esperança, acabou. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus avista aquela multidão, quando Jesus vê aquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus se encheu de íntima compaixão. De íntima compaixão, quando ele viu aquilo ali, ele se moveu de íntima compaixão.
E por que Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher? Porque Jesus, ele vê a tua dor. Ele vê o teu sofrimento. Ele vê se você está achando que a promessa morreu. Ele vê quando você diz, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais esperança. Jesus vê e ele se move de íntima compaixão, como ele se moveu por essa viúva de Naim. Ele se moveu de íntima compaixão por essa mulher. E Jesus consola aquela mulher dizendo, não chores. Quantos não chores, talvez aquela mulher não tenha ouvido de toda aquela cidade, de toda aquela multidão. Quantas pessoas talvez não tenham chegado, não tenham tocado no ombro daquela mulher e não tenham dito, não chore, vai passar, isso é assim mesmo. Porém Jesus, quando Jesus diz, não chores, ele está dizendo assim, eu me identifico com a tua dor. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que está passando no seu coração. Eu sei que luta a sua mente está enfrentando neste momento. Mas eu estou te dizendo, não chores, porque eu tenho o poder de mudar o teu futuro. O teu presente hoje pode parecer que o teu sonho morreu, que a tua promessa está sendo enterrada. Mas eu te digo, não chores, pois eu tenho o poder de transformar a tua história. E quando Jesus olha para aquela mulher e diz, não chores, não fique apenas no não chores. Não é apenas uma palavra dizendo não chores. Mas o não chores de Jesus significa eu estou aqui e eu vou mudar a tua história. E ele se identifica com aquela mulher. Sabe por quê? Porque Deus entende o nosso coração. Ele sabe da nossa dor. Aleluia. Da mesma maneira que Jesus sonda o coração daquela viúva, identifica a dor daquela viúva, se compadece da dor daquela viúva, da mesma maneira, ele sonda o teu coração, ele conhece a tua estrutura e ele se compadece da tua dor. Jesus diz, não chores para aquela mulher, pois ele tem o poder de resolver de fato o problema daquela mulher. O não chores de Jesus não é apenas palavras vazias dizendo não chores, mas o não chores de Jesus é não chores, pois eu tenho o poder de te conduzir em triunfo. Deus hoje está mandando eu te dizer que ele vai desenterrar teus sonhos, vai ressuscitar a promessa que ele tem na tua vida, assim como ele fez na vida dessa viúva. Ele de fato podia resolver o problema. Ele consola aquela viúva porque ele enxerga bem lá na frente. Ele enxerga naquela viúva a provisão, a mudança, a providência que ele iria fazer na vida daquela viúva. Basta um toque de Jesus. Ele toca no esquife, apenas toca no esquife e fala àquele menino que para todos estavam mortos, mas para Jesus estava apenas dormindo, porque Jesus tem o poder. A morte para Jesus não é nada, é como se estivesse dormindo. Então a morte do teu sonho, o enterro da tua promessa, para Jesus não é nada. Basta um toque dele e a tua promessa, o teu sonho, o teu propósito, aleluia, se levantarão, ressuscitarão. Após consolar aquela mulher, Jesus começa a agir imediatamente. Toca no esquife. Em seguida, diz aquele jovem, levanta-te, levanta-te. E hoje Jesus te diz, levanta-te, levanta teu sonho, levanta tua promessa. Olha para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, e é Ele que vai te conduzir em triunfo. O velório foi interditado. Todos pararam de caminhar, porque Jesus chegou naquele lugar. Tem uma música que diz que Jesus ressuscita sonhos.
E hoje eu te digo, Jesus ressuscita o teu sonho. Jesus ressuscita a tua promessa. Não importa quão distante eles estão. Não importa tão entulhados eles estejam. Jesus tem o poder de ressuscitar. Basta um toque. Ele tocou no esquife. E ele fala àquele menino, onde ele estivesse, rompendo dimensões espirituais e materiais. E ele diz, levanta-te, menino. Levanta-te, jovem. E ele se levanta. Deus está falando com você hoje. Ele conhece o teu sonho e a tua promessa. E ele está dizendo, ressuscita, levanta-te. Que Deus em Cristo Jesus cumpra o propósito e a promessa que Ele tem na sua vida. E assim como na vida desta viúva de Naim. A palavra Naim significa formosa, graciosa. Mesmo assim ali havia choro, tristeza, pranto e enterro. Mas assim como Jesus chega a esta viúva de Naim, diz, não chores. E ressuscita o que era a representação do sonho e da promessa na vida dela, que era aquele filho. Ele diz para você, não chores, eu estou contigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a promessa que está sobre a sua vida. Deus ressuscite seus sonhos. Deus abençoe a nossa nação.